E o ex-duplo campeão aí, campeão meio pesado e peso pesado e hoje aposentado, Daniel Cormier, deu a sua opinião sobre o futuro de Paulo Borrachinha, o brasileiro aí que vem travando uma batalha com o UFC. Não é de hoje em relação à sua bolsa, que sim, hoje é muito baixa, porém ele assinou essa bolsa lá atrás por 35 mil dólares para se apresentar, mais 35 mil para vencer o combate. Ela ficou aí meio defasada? Sim, mas o Borrachinha também demorou muito de cumprir o seu contrato. E o Cormier deu aí a dica do que ele tem que fazer se ele quiser cobrar mais do UFC. E meio que se parece um pouco com a minha opinião. Vou mostrar para vocês aqui o que foi que disse o ex-campeão peso meio pesado e peso pesado do Ultimate. Vamos lá. Paulo Costa está prestes a terminar o seu contrato com o UFC. O UFC vai te dar uma luta para fazer e provar a razão que ele deve pagar alto. Porque se Paulo Costa for e vencer o Khamzat Chimaev, ele pode conseguir o que quiser. Então, para ele faz sentido. Mas, se ele for espancado e eliminado, e agora? Esse poder é um pouco menor. Você ainda meio que move a agulha um pouco. Sim, mas imagine o quanto você moveria a agulha se você fosse o primeiro a vencer o Khamzat Chimaev e esperançosamente vencê-lo de forma impressionante. Então você segura todas as fichas. E quando eu falo de fichas, falo de dólares. Sendo curto e grosso, eu concordo 100% com o que disse aí o americano. Se o Borrachinha quiser barganhar, quiser ter poder de ganhar aquela grana toda que ele almeja, ele tem que vencer uma grande luta, coisa que ele não fez ainda no UFC. Muita gente vai falar do Yoel Romero aí, que o Borrachinha venceu, porém não foi luta de cinturão. O Romero não é um cara de pay-per-view, não é um cara da mídia. E foi uma luta bastante acirrada que muita gente, inclusive esse que vos fala, deu vitória aí para o cubano. Ou seja, não foi aquela coisa convincente ainda para acabar com tudo. Ele foi humilhado daquela forma pelo Israel Adesanya. Ou seja, toda a hype que a gente tinha lá no Borrachinha, ó, ela caiu totalmente. Depois ele ainda vai e perde para o Vettori, numa luta majoritariamente em pé, que é a área do Borrachinha e não é a do italiano. Eu dei vitória pro Borrachinha, beleza, só que foi uma luta acirrada e reconheço vitória também pro Vettori, quem quis dar vitória pro Vettori aí. Aí depois ele vai e vence de forma muito difícil o ex-campeão Luke Rockhold, que estava aposentado e em péssima fase quando estava lutando, ou seja, foi uma péssima impressão que deixou aí o Borrachinha. Se aquela luta fosse com o Rockhold no auge, ou pelo menos em atividade ali, lutando, beleza, teria sido top. Agora o cara está há muito tempo parado, visivelmente fora de forma. O Luke Rockhold alcançou no primeiro round, minha gente. Ele morreu no primeiro round e mesmo ali no piloto automático ele deu trabalho ao Borrachinha. Ele balançou o Borrachinha e vou dizer uma coisa para vocês. Se o Rockhold não tivesse tentado levar essa luta para baixo, ele teria passado o carro no Borrachinha. O que fez ele cansar foi tentar levar para baixo, trocar força com o brasileiro, que é mais forte do que ele naturalmente, e ainda ter ficado por baixo apanhando ali. Aquilo desmoronou o americano. Se ele vai só na luta em pé, confiando só na luta em pé, ele teria passado o carro. Ele completamente morto, totalmente fora de combate, em pé, quase venceu aí o brasileiro. Então assim, como que você quer exigir receber mais vindo dessas apresentações? O cara nunca fez nada de relevante no UFC. Muita gente fala que é falta de respeito. Não é falta de respeito que eu falo, é sinceridade. É porque a maioria das pessoas não estão acostumadas com sinceridade, tá? Estão acostumadas a vir gente aqui, nem dá opinião, vai lá, passa a notícia, não dá opinião, só para ganhar like e ganhar mais inscritos. Aqui eu tô para passar minha sinceridade para você. Se você que está aí do outro lado está me ouvindo, está me assistindo, vai saber que sempre vai estar ouvindo a verdade. Nunca vai estar aqui no canal que está em busca de like. É claro que eu quero like, eu quero visualização, isso vai me dar mais dinheiro, mais motivação para continuar, eu quero. Só que eu quero isso através da sinceridade, eu nunca serei falso aqui com vocês. E o Paulo Borrachinha é um lutador irrelevante para o UFC. Se ele sai do UFC hoje, o Ultimate não perde nada, galera. Nada, tá? O Borrachinha precisa muito mais do UFC do que o UFC dele. O UFC literalmente não precisa do Paulo Costa. É uma realidade. E se ele quer mudar isso, faça o que o Cormier disse. Procure uma luta grande, tipo essa contra o Chimaev. O Checheno está recusando e tal, mas nada que uma graninha na mão a mais ali, porra, não faça ele lutar. Tudo por dinheiro, meus amigos. Se o Dana White colocar na mão dele ali, ó, sei lá, uma bolsa de 400 mil dólares, eu nem sei qual é a bolsa do Chimaev, tá? Mas vamos supor que a bolsa dele seja 100. E bota lá 400 pau pra ele, mais 400 pro Borrachinha.
Os dois vão para essa luta e com a garantia de que o vencedor vai disputar o cinturão. Deixa tudo bonitinho. O Checheno vai aceitar. Vai lá, Borrachinha, seja o primeiro a vencer o Chimaev. Tire a virgindade do Chimaev em derrotas. Dê isso a ele. Sua hype vai voltar lá no alto. E agora eu entendo um pouco o lado do Borrachinha. Eu critiquei por ele estar fugindo claramente do Whittaker, ele está fugindo sim, tá? Porém, parando para pensar bem depois dessa declaração do Cormier, o bom da pessoa ter mente aberta é isso. Eu não me importo de dizer que eu errei. Né? Eu ouvi a declaração do Cormier e parei para pensar, caramba, eu tô errado. Eu tô falando que o Borrachinha apenas foge do Whittaker, mas a questão é financeira, cara. O Whittaker não tem grande mídia. O Whittaker vai garantir uma disputa de cinturão em caso de vitória? Vai. Mas não vai garantir o máximo da bolsa que o Borrachinha almeja. Portanto, é por isso que ele quer receber bem mais quanto o Whittaker do que ele aceitou contra o Rockhold, do que ele aceitou contra o Vettori, né? Do que ele teria aceitado contra o Cannonier. Aí eu notei a diferença. O Borrachinha está sendo inteligente, ele não está sendo fujão. Ele está agindo na inteligência para ganhar mais dinheiro. E é por isso que ele não para de desafiar o Chimaev. Ele sabe que o Chimaev está louco por uma luta que o leve ao cinturão na categoria dos médios. Ele está louco por essa luta e essa é a luta para ele. Se ele vence qualquer ranqueado, ainda mais o Paulo Borrachinha, que tem certa mídia, não relevante o suficiente para ganhar 500 pau, igual disseram que ele está querendo, tá? Mas tem sim uma mídia boa, uma mídia alta. Acho que tirando o Poatan e o Adesanya deve ser quem mais tem na categoria. Então essa luta é boa pro Chimaev também. Só que eu acho que o Chimaev ele meio que se assustou quando viu o Paulo Costa com o Luke Rockhold se recusando a ir pro chão. Já aconteceu contra o Romero também. Porém tem um seguinte aqui. Paulo Borrachinha defende bem quedas? Sim. É muito forte? Sim. É faixa preta de jiu-jitsu? Sim. Porém, aquele Luke Rockhold não estava no auge e o Romero nunca foi um grande grappler dentro do MMA. Apesar de ter um baita currículo no wrestling, ele nunca conseguiu transferir isso para dentro do MMA. Então o Chimaev poderia calcular bem, cara, eu tenho técnica o suficiente para grudar o Borrachinha na grade. Eu tenho. Não é preciso só força. Ele tem força também. Olha o que ele fez com o Kevin Holland, que é ex-peso médio. O Holland ele foi posto para baixo pelo Vettori, que é gigantesco, é um trambolho. E o Vettori não conseguiu fazer nenhum por cento do que o Chimaev fez. O Chimaev finalizou rápido a fatura. Ele poderia fazer esses cálculos. O Brunson, que é um baita de um grappler, porra, faixa preta de jiu-jitsu, wrestling de alto nível, ele não conseguiu fazer metade do que fez aí o Chimaev. Ele tem que fazer esses cálculos e ver que dá para ele vencer o Borrachinha sim. Eu acho uma luta bem mais complicada até do que contra o Poatan. O casamento é ruim? É. Contra o Whittaker também é ruim? É. Mas dá sim para ele ficar amarrando ali na grade, como o Merab Dvalishvili fez contra o José Aldo. A luta foi horrível, mas venceu. Segura o cara na grade, tá tudo ok, tá de boa. Então eu acho que com um pouquinho de esforço do Paulo Borrachinha e do UFC, o Chimaev aceita essa luta aí, viu? O Chimaev, eu acho que ele aceita essa luta. Nada que um esforço a mais não resolva esse problema. E aí, se o Borrachinha quer barganhar, quer receber mais, ele tem que vencer uma luta desse tamanho. E sem ficar exigindo dinheiro agora. Ele não tem grandes atuações no UFC contra lutadores relevantes, tirando a luta contra o Romero, e ele não tem grandes vendas de pay-per-view, tirando a luta contra a Adesanya. Ou seja, ele vive de um momento. Não dá para exigir o que ele quer. Ele precisa do Chimaev. Ele precisa bater o Chimaev. Ele precisa destruir o Chimaev. Essa é a minha opinião. Eu concordo com o Cormier. E digo aqui a você que está do outro lado me assistindo, eu estava errado. O Borrachinha não está fugindo. Ele está procurando uma maneira de ganhar mais dinheiro. E nesse ponto, concordo totalmente com o brasileiro. Venho aqui pedir desculpas, nem sei se é um pedido de desculpas, eu venho aqui dizer que eu estava errado, ponto. Eu estava errado, volto atrás naquilo que eu falei. Agora eu quero saber de você, qual é a sua opinião? O que você pensa disso tudo? Concorda com o Cormier? Concorda comigo ou discorda da gente? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários, se inscrever se ainda não for inscrito, vai deixando o like se chegou até aqui, gostou do conteúdo, aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Tamo junto, valeu e até mais.